Se juntas já causam, imagine juntas. E essa relação da língua portuguesa com a mitologia, como é que se dá? Vamos descobrir? E nós já começamos engatilhados com uma dúvida. De mitologia eu até gosto, mas de língua portuguesa nem tanto. Afinal, qual a relação entre as duas? A relação da língua portuguesa com a mitologia, a relação que a gente vai falar aqui, porque podem haver outras, sim, podem, mas a gente está falando sobre a origem da língua portuguesa. Como a gente sabe, a língua portuguesa é uma língua neolatina, então ela se origina do latim, né? E para falar sobre isso, a gente vai falar sobre o início desse Império Romano, né? Enéas é um personagem muito importante, é um personagem muito... é um personagem de destaque na construção desse império. Então, a mitologia entra aí como? Existe a teoria, a ideia de que Enéas seria descendente de divindades, né? De que ele seria filho direto de Afrodite, a deusa do amor, e descendente de Zeus, né? Então a Eneida vai trazer muitas histórias, muitas situações em que esse herói esteve, coisas que ele passou, maneiras como ele agiu, como ele reagiu, que tornam ele, acima de tudo, alguém muito virtuoso, alguém corajoso, alguém forte, né? Em busca de resgatar, né? Virgílio que escreveu, buscando resgatar algumas coisas das pessoas do Império e principalmente tentando construir uma persona, uma ideia positiva de Augusto, né? O imperador da época. Então essa relação está aí. Mais uma questão. Quem fundou Roma não foi Rômulo? O que Enéas tem a ver com isso? Explique direito essa história. Enéas não fundou Roma, mas ele tem em suas aventuras, em suas andanças, coisas e questões, né, que são como sementes que germinam no futuro e fazem Roma existir. Né? E semente é a metáfora perfeita, porque Rômulo, fundador de Roma, seria descendente de Enéas. E Enéas ele surge também nesse lugar de um personagem também, mas também é um ser histórico, mas como um personagem das Eneidas, da Eneida, que fala sobre esse caráter romano, fala sobre essas características, né, do povo romano, características, virtudes de um governante romano, de uma liderança romana, trazendo toda uma glória, todo um... Sabe aquele tempero para despertar aquele sentimento de pertencimento, de orgulho àquele lugar? Enéas também tem esse papel enquanto personagem da Eneida. Deixa eu ver outra questão. Essa aqui. Ok, já falou de Enéas, Eneida, Virgílio e Augusto, mas a língua portuguesa vai entrar como aí? A língua portuguesa vai entrar... Já... Desculpa, menina. A língua portuguesa vai entrar, como eu falei no começo, no futuro. A questão é que nós estamos falando de questões, de situações que incrementaram a história de Roma, de onde vem o berço da língua portuguesa, que é o latim, né? O seio que amamentou a língua portuguesa e fez com que ela viesse a existir. Então, a língua portuguesa, ela entra no futuro, porém nós estamos falando sobre sua origem, seu pertencimento. Mais uma questão. Sabemos que há um apagamento dos personagens femininos nas histórias. Há algum nessa? Lance luz sobre ela, por favor. Então, eu fui contemplado com essa pergunta.
Uma personagem maravilhosa que tem nessa história toda é Dido. Quem é Dido? Dido é uma rainha, rainha de Cartago, uma civilização africana que fez oposição a Roma por muito tempo. Mas ainda quando Roma não existia, nas andanças de Enéas pelo mundo, ele e Dido se apaixonam. Eles têm um caso, né? Mas Enéas, para cumprir seu propósito, porque ele tinha a virtude de ser obediente aos deuses, obediente às autoridades, e ele vai em busca do que seria o seu futuro, do que sua mãe Afrodite teria profetizado sobre ele, dele ser um grande guerreiro, ter uma descendência grandiosa. E ele abandona Dido, mesmo também estando apaixonado por ela, se sacrifica. E ela acaba cometendo suicídio. Mas ela não é só uma mulher que se suicidou por amor. Não, Dido é uma grande mulher. Ela vem de uma descendência, ela vem de um outro reino, em que ela era princesa. E o irmão dela matou o marido dela e ela fugiu, levou consigo algumas pessoas da realeza e construiu praticamente Cartago. E ela se suicida também para não ser obrigada a se casar com outro rei. E existe uma teoria interessante sobre o suicídio dela, que eu vou falar daqui a pouco. Eu até acho interessante essas coisas de mitologia, sabe? Mas qual é o fato realmente histórico que você pode trazer dessa história toda aí? Eu até... Bom, o fato realmente histórico está relacionado com Dido, está relacionado com Cartago. São as guerras púnicas. Qualquer pessoa que já estudou alguma coisa sobre o Império Romano ouviu falar em algum momento, leu alguma coisa relacionada às guerras púnicas. As guerras púnicas são de Roma contra Cartago. São de Roma contra Cartago, e o que eu estava falando sobre o suicídio de Dido é que tem essa coisa de que talvez, né, ela tenha invocado um vingador ao se suicidar. E esse vingador seria Aníbal. Aníbal, que é um personagem de muito destaque na história das Guerras Púnicas. Então, o fato histórico que a gente tem é a questão das Guerras Púnicas. Temos mais uma questão, não temos? Em meio a tantas coisas, tantos personagens, tem alguma coisa que você acha que merece muito destaque? O que eu acho que merece destaque é o fato de Cartago, essa civilização que bateu de frente com Roma, um grande império, né? É que essa civilização era uma civilização africana. Essas pessoas eram pessoas inteligentes, capazes de ter vários conflitos contra um império grande, um império forte. Infelizmente, na Terceira Guerra, eles foram, né, dizimados, inclusive foi jogado sal na terra, no território, para que não produzisse mais nada, enfim, foram extirpados da terra. Porém, seria uma civilização com muito a colaborar, e toda a sua força, toda a sua resistência fala muito sobre esse povo, né? Eu acho importante destacar para falar que o território africano, seus países, seu povo, não estão na história apenas como escravizados. E é isso, mas eu digo, pesquisem mais, leiam a Eneida. Leiam a Eneida, vai ser uma experiência ótima, vai juntar a experiência de vocês não só questões históricas, mas também realmente culturais, né? Mitologia também é cultura, também é religião. Então, é isso, obrigado e até a próxima.